Eleições municipais. Jair Bolsonaro diz a Tarcísio de Freitas que apoio a Ricardo Nunes pode prejudicar a imagem do governador de São Paulo. Pablo Marçal participa de sabatina do Grupo Folha e assume que suas propostas são sonhos e admite que não poderá cumpri-las em seu eventual mandato. Queimadas e secas sem fim no Brasil. Ministra do Meio Ambiente afirma que o país pode perder o Pantanal em definitivo se tendências climáticas não forem revertidas. Enquanto isso, moradores da Grande São Paulo lutam para preservar importante floresta urbana ameaçada pela especulação imobiliária. O Brasil News, da Rede Brasil, está começando. Eleição em São Paulo. O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao governador do estado, Tarcísio de Freitas, para se afastar do atual prefeito da capital e candidato à reeleição, Ricardo Nunes. Após aconselhamento de Bolsonaro, que acreditou que o atual prefeito pode ser derrotado nas eleições deste ano, o governador Tarcísio de Freitas optou por não seguir a sugestão e redobrou esforços pela reeleição do aliado Ricardo Nunes, em São Paulo. E decidiu se empenhar ainda mais da campanha do aliado, diante do risco de perder a cidade para Pablo Marçal, do PRTB, ou Guilherme Boulos, do PSOL. A declaração foi realizada com jornalistas na manhã desta última terça-feira, em mais uma agenda conjunta do governador com o prefeito, em uma visita à central de monitoramento por câmeras da prefeitura no calçadão do centro velho da cidade. Tarcísio afirmou que vai conversar com Bolsonaro para que ele reforce o apoio ao prefeito e grave uma participação na campanha eleitoral de Ricardo Nunes. Em sabatina promovida pelo jornal Folha de São Paulo, o candidato à prefeitura da capital paulista, Pablo Marçal, falou sobre suas propostas de governo. Marçal ainda revelou se tem pretensão em assumir a presidência da República. O candidato do PRTB foi o segundo a ser sabatinado no ciclo de entrevistas online promovido pelo jornal Folha de São Paulo e o portal UOL para tratar dos temas da cidade. As entrevistas têm como objetivo oferecer oportunidade para que os candidatos explorem e apresentem as propostas de seus planos de governo para os eleitores. No caso de Marçal, tem propostas chamativas e pouco viáveis, como criar 2 milhões de empregos, triplicar o efetivo da Guarda Civil e construir o prédio mais alto do mundo. Projetos que, segundo ele, são apenas planos de campanha. Ao ser questionado sobre a promessa de criar 2 milhões de empregos na cidade, que tem quase 500 mil desempregados, Marçal negou ter inflado o número e afirmou que há desempregados profissionais envolvidos pelo assistencialismo do governo. Quer criar um amortecedor, já que você entrou no assunto, um amortecedor empresarial, um amortecedor de fluxo. São 38 cidades em volta da cidade de São Paulo, região metropolitana. Só terminar. Quando você fala sobre a cidade de São Paulo, é porque você não pensa que isso aqui é a principal cidade fora as asiáticas, é a cidade mais poderosa do mundo fora as asiáticas. Nós temos 38 cidades. Para você fechar sua conta, você precisa pegar o cálculo por baixo, que está errado. Quando eu falo errado, não é a estatística, é porque o desempregado profissional precisa de emprego. O desempregado profissional, ele precisa de saber que ele pode crescer. Ele não precisa dar isso de herança para o filho dele. Um assistencialismo, todo mundo vai prosperar. Sobre a viabilidade da promessa de triplicar o efetivo da Guarda Municipal em 4 anos, considerando o alto custo envolvido e a limitada capacidade de treinamento de novos profissionais, Marçal comparou a proposta como um sonho. Eu desafio todo mundo a pegar esse plano de governo, leia os 10 para você entender. São sonhos para a cidade. Depois vai para a viabilidade técnica e depois vai para a prioridade. Em outro momento da entrevista, o influenciador não poupou comentários sobre o cenário político.
citando a possível morte do presidente Lula e a relação com o governador do estado, Tarcísio de Freitas. Um recado para o governador. É melhor você defender o Banana sem falar do Homem de Ferro. Por quê? Porque senão vai dar problema para você, e eu acredito nisso, uma análise política, e eu termino respondendo isso. Não enterre sua carreira política, senão você não vira presidente nunca mais e não ganha nem para governador do estado. Se for o cenário perfeito, Bolsonaro presidente de novo, Tarcísio governador reeleito, parando de falar essas asneiras, Marçal na prefeitura de São Paulo e a tríplice coroa. Não funcionando nada disso e não tendo ninguém, eu já deixo para o povo de São Paulo saber. Com a morte do Lula, pode escrever assim na notícia. Se Lula morre, porque ninguém dura para sempre, eu viro candidato a presidente, porque nem Tarcísio vai dar conta, porque ele apoiou o cara errado, o Bolsonaro vai estar inelegível e eu quero servir o Brasil. Só nessa hipótese. As sabatinas continuam com os demais candidatos. Um debate entre eles no grupo Folha UOL está marcado para o próximo 30 de setembro. E só dá Pablo Marçal na mídia, hein? O comentarista do Brasil News, Ney Gonçalves Dias, analisa as últimas pesquisas que apontam liderança do candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo e se ele tem fôlego para se manter à frente até as eleições. Pela primeira vez desde o início das sondagens de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo, o influenciador Pablo Marçal está na liderança em 3 das 5 pesquisas que foram divulgadas entre a última segunda-feira, dia 26, e na última sexta-feira, que foi dia 30. Agora nós temos 2 expectativas, ainda para esta semana, que está no meio. A primeira é a nova pesquisa Datafolha, que vai sair nesta semana e certamente vai dizer quem subiu e quem caiu, ou quem permaneceu. E a segunda expectativa é a véspera da decisão do 7 de setembro. O presidente Lula convidou o ministro Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para estar a seu lado no palanque nas festividades do 7 de setembro. Bolsonaro espera contar no seu palanque do 7 de setembro com o atual prefeito de São Paulo e candidato Ricardo Nunes e com o influenciador Pablo Marçal. O Marçal, como sempre, faz jogo de esconder, de aparecer e esconder. Ele disse para um jornalista o seguinte, ele sempre trata mal os jornalistas. Ele disse para o jornalista o seguinte, quem disse que eu vou aparecer em algum palanque do 7 de setembro? Mas ele tem 3 alternativas. Ele não vai a nenhum palanque. Ele cria um palanque próprio. Ou então ele vai no palanque de Bolsonaro. Mas aí os bolsonaristas estão preocupados com o seguinte, dele aceitar realmente comparecer, porque ele pode ser mais ovacionado do que Bolsonaro. Vamos aguardar. Pablo Marçal diz que será uma surpresa no dia 7 de setembro. E o Ministério Público fez um acordo com uma candidata para que ela deixe de veicular um jingle com uma expressão bem inusitada. O Ministério Público do Rio Grande do Sul fez um acordo com uma candidata a vereadora em Rio Pardo, a 147 quilômetros de Porto Alegre, para que ela deixasse de usar um jingle com a expressão "pau lá dentro" em sua campanha. A candidata Paula Camargo, filiada ao PL, disputa sua primeira eleição. O que as mulheres estão pedindo? Pau lá dentro! E o Pardo também precisa de pau lá dentro! Eu tô com a Paula nesse momento. Quem tá com ela grita pau lá dentro! Paula Camargo, amiga do povo. Eu tô com a Paula nesse momento. Quem tá com a Paula grita pau lá dentro! Em nota, o MP afirmou que a retirada da música utilizada foi feita a partir de um acordo com a própria candidata e que, em reunião do dia 26 de agosto, após repercussão pela conotação sexual que o jingle causou, a candidata concordou em reavaliar a propaganda.
Será que os gaúchos da cidade lá têm coragem de votar aí nessa mulher? A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou que o governo federal tem se esforçado para enfrentar as queimadas e a seca histórica no país. Durante a sessão da Comissão do Meio Ambiente, Marina afirmou que o Brasil pode perder o Pantanal até o fim do século, se tendências não forem revertidas. Durante uma sessão da Comissão de Meio Ambiente do Senado, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, falou sobre as queimadas e a estiagem prolongada que atingem a maior parte do país, especialmente o Pantanal e a Amazônia. Diante dos dados, Marina afirmou que será preciso ampliar cada vez mais os esforços e recursos de combate às consequências das mudanças climáticas. Na reunião, a ministra citou dados de que o Pantanal está passando pela maior estiagem dos últimos 74 anos. E esse novo normal cria uma situação que vai exigir do poder público cada vez mais capacidade de dar resposta para esses eventos que nós nem sabemos como eles irão se desdobrar daqui para frente. Eu posso dizer para os senhores que, segundo os pesquisadores, se continuar o mesmo fenômeno em relação ao Pantanal, o diagnóstico é de que poderemos perder o Pantanal até o final do século. Segundo Marina, o governo do presidente Lula não deixou de priorizar o meio ambiente, sendo o único ministério que não foi afetado no último corte orçamental, fazendo uma crítica à atuação do governo passado. Em agosto, o Brasil registrou o maior número de focos de queimadas desde 2010. Quando foram computados 91.085 focos de incêndio, sendo a quinta pior da série histórica, iniciada em 1998. O país registrou 68.635 queimadas em agosto de 2024, segundo o monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Este é o mês inicial do período de queimadas no Brasil, que segue até outubro, com pico registrado em setembro. É uma tragédia ambiental que está acontecendo. E o longo período de estiagem no Brasil já começa a pesar no bolso. Desde o último domingo, a conta de luz ficou mais cara. A ANEEL divulgou que a partir deste mês de setembro entrou em vigor a bandeira tarifária vermelha, patamar 2. Com isto, a cada 100 quilowatts, as contas de energia elétrica dos brasileiros terão um acréscimo de R$ 7,87. Com o avanço do período de estiagem, os reservatórios têm reduzido de volume. Consequentemente, a capacidade de geração de energia hidrelétrica é diminuída. O último período chuvoso teve volumes bem abaixo da média, e isso teve influência do fenômeno El Niño. Neste mês, o Operador Nacional do Sistema divulgou uma recomendação para que as termoelétricas sejam acionadas. A medida é para manter a disponibilidade de energia elétrica diante da redução nos reservatórios das hidrelétricas e visa dar sustentação ao aumento ocasionado pelo acionamento das usinas termoelétricas que têm operação mais cara. E após ficar sujeita a multas e perder autorização para operar no Brasil, a Starlink, de Elon Musk, aceitou cumprir a ordem da Justiça de bloquear a rede social X no país. A Starlink, empresa de internet por satélite de Elon Musk, anunciou que vai cumprir a ordem da Justiça brasileira para bloquear a rede social X no país. Com mais de 250 mil clientes no Brasil, principalmente nas áreas remotas, a empresa tinha afirmado, no último domingo, à Agência Nacional de Telecomunicações, que não acataria a ordem de suspensão da plataforma. Apesar disso, a Starlink anunciou que vai se unir aos demais provedores de internet que já bloquearam o X. O antigo Twitter tinha mais de 22 milhões de usuários no país, de acordo com o site especializado Data Reportal. Moraes restringiu as contas da Starlink por considerá-la responsável pelo pagamento das multas não assumidas pelo X. A empresa opera no país desde 2022, principalmente em comunidades da Amazônia.
A Starlink recorreu ao Supremo Tribunal Federal em busca do que os ativos sejam descongelados sem sucesso até o momento. Caso não cumprisse a ordem de bloqueio, a companhia estaria sujeita a multas e a perder a autorização para operar no país. A seguir, a influenciadora Deolane Bezerra é presa por suspeita de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. Justiça solta pai de menina com paralisia, investigado por maus tratos. O Brasil News vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já. Fique com a gente.